Bom dia a todos e a todas. Eu sou Tatiana Guiar, psiquiatra. Eu gostaria de primeiro agradecer ao convite para participar do evento. E vamos começar nossa manhã falando sobre pandemia de longo prazo e impacto psicológico. Antes da pandemia, como é que estavam as coisas? Vivíamos um ritmo frenético, onde tínhamos que ser multitarefas, super produtivos, apresentar sempre bom desempenho. Tinha-se uma obsessão por ganhar tempo e dinheiro, e todas as expectativas eram jogadas para o futuro. A grande maioria vivia numa sociedade que a gente chama de sociedade do sucesso, do espetáculo de imagem, onde havia-se uma busca muito grande pelo reconhecimento imediato. Eu apareço, logo eu existo. E a felicidade da maioria das pessoas era determinada por quantos likes essa pessoa tinha ganho em determinada postagem. Nesse contexto, surge a pandemia. No início do isolamento social, foi dito e muito dito, e de uma forma até muito romantizada, o quanto aquele momento era importante. Desaceleramos e, neste momento, podemos pensar sobre a vida. Que bom, vamos aproveitar esse momento para manter a boa convivência. É a chance dos pais poderem acompanhar os filhos pequenos, os filhos adolescentes. É a oportunidade de tentarmos estar menos conectados e mais interconectados. Mas o tempo foi passando, a pandemia persistiu e persiste, e com o tempo a criatividade foi acabando, as pessoas tiveram que trabalhar de forma remota, e trabalhar de forma remota para a maioria das pessoas é muito mais desgastante por conta de que, além de você estar o tempo todo, hiperconectado, você ainda tem que se dividir entre as tarefas domésticas, os cuidados com os filhos, a supervisão das aulas virtuais dos filhos. E nessa nova realidade cheia de incertezas, as pessoas elas começaram a ficar mais desanimadas, mais apáticas, mais irritadas, mais angustiadas e mais ansiosas. Começaram a surgir nesse período de pandemia, devido à hiperconvivência, os comentários mais ácidos, os conflitos entre os casais, entre outros membros da família, por conta de que no corre-corre, antes da pandemia, no corre-corre do dia a dia, esses conflitos eram deixados de lado, às vezes nem eram percebidos, mas quando chega a pandemia e força a hiperconvivência, então, algumas pessoas elas param para perceber e para refletir sobre isso. Além disso, esse período de pandemia trouxe situações, trouxe e está trazendo situações de muitos conflitos para muitas famílias, por rompimentos, pela sobrecarga de ter alguém adoecido na família, pelas perdas. E com relação às perdas é muito difícil por conta de que o luto, o processo de luto, a elaboração de luto depende muito do ritual que sinaliza o luto, que é o velório. E nesse período da Covid-19, isso não pode ser feito. Então isso acaba gerando muita angústia, muita tristeza e também muita revolta para algumas pessoas. Então, todo esse período de pandemia, esse caos lá de fora, esse caos externo, fez com que, para algumas pessoas, desencadeasse um caos interno. A pandemia trouxe para algumas pessoas uma situação de pandemônio. E toda essa situação gera muito estresse. E biologicamente falando, imunologicamente falando, o que é o estresse? O estresse é uma resposta do indivíduo, uma resposta do organismo a qualquer situação ou fator que ameaça o seu equilíbrio.
Na psiquiatria, né, os fatores de ameaça pode ser desde uma infecção viral a uma lesão tecidual, mas na psiquiatria são situações que trazem desconforto para esse indivíduo, que trazem medo, que trazem ansiedade para o indivíduo. E o medo e a ansiedade, eles são respostas a esses fatores, são respostas ao estresse. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma distinção entre o que é medo e o que é ansiedade. O medo, ele é caracterizado como uma resposta a algo real, conhecido e não conflituoso, enquanto a ansiedade é uma resposta a algo desconhecido, uma sensação, né, algo conflituoso. É como se fosse uma apreensão. Estar sempre na expectativa de algo ruim, é algo não real e não concreto. Para a gente entender um pouquinho, né, sobre essa reação, de como é que funciona essa reação ao estresse, essa resposta ao estresse, a gente precisa falar de uma parte cerebral, é o conjunto de algumas estruturas cerebrais que a gente chama de sistema límbico. E o sistema límbico que é o centro das emoções, né? É um grupo de estruturas que estão envolvidas no processamento e na regulação das emoções, da memória e do interesse sexual. Ele foi descrito pela primeira vez em 1937 por James Papez. Ele foi denominado como circuito de Papez. Algumas estruturas fazem parte desse circuito: hipotálamo, amígdala, hipocampo, giro do cíngulo, corpos mamilares, o tálamo. Sendo que, de todas as estruturas, a área mais importante do sistema límbico, do centro das emoções, é o hipotálamo, porque o hipotálamo ele faz conexão com todas as outras estruturas e também faz uma conexão com o sistema neuroendócrino. A amígdala, onde se dá o processamento do medo, das emoções, no aprendizado, né, na memória emocional, na recompensa e na resposta de luta ou fuga. O tálamo, que faz uma integração entre o sistema sensorial, entre toda essa parte das emoções e a parte motora, quando ele entra em contato tanto com o córtex frontal como com o córtex pré-frontal. O hipocampo, onde se dá o armazenamento das memórias recentes e faz a transformação da memória recente em memória de longo prazo, onde se dá a memória também de aprendizado, onde se faz a orientação espacial. Giro do símbolo, relacionado aos processos de dor e também da memória. Essa figura ilustra algumas estruturas, né, as principais estruturas do sistema límbico. Aqui nós conseguimos visualizar o giro cingulado, o hipotálamo, o bulbo olfatório, que também faz parte, a amígdala, os corpos mamilares e o hipocampo. Uma outra figura para mostrar de uma forma mais clara o tálamo, que é o núcleo do tálamo, que vai fazer parte do sistema límbico, a amígdala e o hipocampo. Quando há um estressor, sendo ele físico ou emocional, atuando sobre o organismo, vai haver uma estimulação da amígdala e em alguns momentos também do hipocampo. A amígdala e o hipocampo vai fazer um estímulo, em alguns momentos a amígdala sozinha, em outros momentos a amígdala e o hipocampo, vai fazer um estímulo ao hipotálamo, fazendo com que o hipotálamo libere fator liberador de corticotrofina, que vai atuar sobre a hipófise, fazendo liberação de ACTH, atuando sobre a adrenal. Tudo isso a gente chama de eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Bom, eu trouxe uma ilustração e essa ilustração ela traz a resposta tanto a uma ameaça física quanto a uma ameaça psíquica. Hipoteticamente, vamos pensar assim: o indivíduo ele vivencia alguma experiência e essa experiência remete a uma memória
vivida, por exemplo, na infância, de uma situação muito estressora, né? De uma situação, de um fator muito estressor. Então, isso vai fazer com que essa vivência vai fazer com que haja uma estimulação do hipocampo, né? O hipocampo é a área do sistema límbico relacionado com a memória, e da região da amigdaliana. A amígdala, responsável pelas respostas de medo e ansiedade, faz com que haja uma estimulação do hipotálamo, fazendo com que o hipotálamo libere CRH, fator liberador de corticotrofina. O CRH ele vai atuar sobre a hipófise anterior ou adenopófise, fazendo com que a adenopófise libere ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, e fazendo com que esse hormônio atue, na verdade, o hormônio vai atuar lá nas adrenais ou nas suprarrenais, são glândulas que a gente tem lá repousando sobre os rins, e elas atuam na parte mais externa da suprarrenal, chamada de córtex, a córtex, que é a parte mais externa, fazendo com que haja liberação de glicocorticoides nessa área, e na parte mais interna, que é a parte medular, fazendo com que haja liberação de catecolaminas. As catecolaminas, epinefrina e norepinefrina, que vão ser responsáveis pelas reações de luta ou fuga, e os glicocorticoides, os glicocorticoides circulantes, eles vão atuar fazendo feedback negativo, eles atuam lá nos receptores glicocorticotróficos dos neurônios hipotalâmicos, fazendo com que o hipotálamo pare de liberar CRH e essa cascata seja finalizada. Quando essa resposta é prolongada, quando ela deixa de ser uma resposta aguda e passa a ser uma resposta crônica, os glicocorticoides circulantes atuam de duas formas nos neurônios hipotalâmicos. Eles podem dessensibilizar esses neurônios, fazendo com que eles deixem de suprimir a liberação de CRH, ou eles podem atuar nos neurônios hipotalâmicos, programando morte neuronal, né? Sendo neurotóxica, tendo uma função neurotóxica, porque ele faz uma apoptose mesmo. Os glicocorticoides vão atuar em vários órgãos do corpo: hipertensão arterial sistêmica e osteoporose. Obesidade. As altas taxas de cortisol levam a uma desregulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, promove um aumento da ingestão de alimentos de alta palatabilidade por estimulação de estruturas lá do sistema límbico chamados de corpos mamilares, propiciam o depósito de gordura visceral e podem diminuir as taxas de hormônios tireoidianos, levando a uma diminuição do metabolismo basal, favorecendo o ganho de peso. A neurotoxicidade que eu citei anteriormente, fraqueza muscular, por conta de que há uma depleção das reservas proteicas de todas as células corpóreas, com exceção das células hepáticas, onde acontece a gliconeogênese. E alterações anti-inflamatórias, né? Imunossupressoras, onde há diminuição da permeabilidade dos capilares, impedindo a perda de plasma, a estabilização da membrana dos lisossomos, a mobilização de leucócitos pelos tecidos. Então, logo após o estresse agudo, existe um aumento expressivo do número de neutrófilos, de células NK, bem como a redução significativa da contagem de linfócitos. Elevação das citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, na circulação periférica, assim como o aumento da proteína C reativa e de receptores solúveis dos receptores de citocinas. As citocinas inflamatórias, elas chegam ao cérebro, elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e elas interferem nos processos de metabolização dos neurotransmissores, nas funções neuroendócrinas e na plasticidade neuronal. Isso nos mostra o quanto as citocinas inflamatórias
fazem parte da fisiopatologia das doenças psiquiátricas, né, dos transtornos mentais. O sistema imune, antes, era compreendido como um sistema autônomo, que funcionava de forma independente dos outros sistemas, e cuja principal função seria a defesa contra micro-organismos. Hoje, com uma visão mais contemporânea, já sabemos que o sistema imune ele atua de forma integrada com os outros sistemas, sobretudo com o sistema nervoso central, com uma função de manter o equilíbrio do organismo do indivíduo. A psiconeuroimunologia nos ajuda a compreender a associação entre essas alterações, entre as alterações imunes sistêmicas e os transtornos psiquiátricos, sendo que hoje as disfunções do sistema imune já estão muito bem definidas e relacionadas com o surgimento do adoecimento mental. Essa tabela, essa figura, na verdade, ilustra as alterações imunológicas que acontecem em algumas patologias psiquiátricas. Algumas patologias são mais estudadas, imunologicamente falando, né, a relação entre as alterações imunológicas e as patologias psiquiátricas. Então, a gente tem muito bem definido as alterações presentes com relação à depressão maior, ao transtorno bipolar, à esquizofrenia e à doença de Alzheimer. Aqui mostra as alterações que ocorrem, e aqui, só para sinalizar, o aumento das citocinas pró-inflamatórias, se a gente for avaliar, olhar aqui, está aumentado em quase todas as doenças. Isso mostra que realmente os transtornos mentais, e aqui a doença de Alzheimer, que é uma doença neurológica, elas têm um fator inflamatório muito importante. Então, o que esperar no período de pós-pandemia? Depois de ter vivenciado todo esse período de incerteza, de estresse, de medo, de muita ansiedade, de respostas imunológicas a essa situação. O que esperar desse período de pós-pandemia? Como é que vai ser esse período de pós-pandemia? Com certeza, no pós-pandemia, as pessoas vão estar muito mais empáticas com relação aos portadores de doença psiquiátrica, e por conta de que tem uma identificação em algum momento com relação aos transtornos, quem nesse período de pandemia não teve oscilação de humor ou teve insônia por um período e em algum momento se perguntou poxa, será que eu vou precisar ir para o psiquiatra? Será que eu vou precisar tomar remédio? Ou que por conta dessa ritualística do higiene, em algum momento não se perguntou será que eu estou exagerando? Será que isso é normal ou eu já estou com toque? Então, essas vivências, essa identificação faz com que as pessoas sejam mais empáticas, sim, com os portadores de doença mental. Os avanços na gestão, que já vinham ocorrendo e vão continuar ocorrendo, os avanços tecnológicos e essa apropriação digital, e a pandemia se viu como um catalisador, né? As coisas que vinham acontecendo talvez de uma forma mais lenta, com a pandemia teve que ser acelerada e teve que ser introduzida por todos os setores. O trabalho remoto, com certeza, aconteceu no período da pandemia, está acontecendo no período da pandemia e vai permanecer depois. As mentorias, a educação à distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança da sociedade por responsabilidade social e as mudanças religiosas. A sociologia das religiões, ela nos mostra que nos períodos de grandes crises, de grandes conflitos, os indivíduos eles passam
mudanças profundas na sua religiosidade. Indivíduos que não têm religião passam a ter, indivíduos que tinham, mas não praticavam, passam a vivenciar a religião de uma forma mais intensa. E com certeza, no período de pós-pandemia, teremos um aumento significativo dos casos de doenças psiquiátricas. Na verdade, esse aumento já está acontecendo. Muitos casos de depressão, por conta de toda essa vivência de perdas financeiras, dos conflitos, do luto mal elaborado, por conta de que muita coisa do luto não consegue ser vivenciado, né? O velório, que é uma ritualística, que ajuda muito no processo de luto. Isso não acontece no período da Covid. Transtorno de estresse pós-traumático. Várias pessoas que atuam na linha de frente, com certeza, depois desse período de pandemia, não vão conseguir colocar mais o pé numa UTI, ou vão levar muito tempo para voltar para lá. Transtornos de ansiedade, que já tem aumentado e aumentado muito. Os toques, por conta de que quem não tinha toque, mas que tinha algum grau de obsessão, com toda essa ritualística de higiene, algumas pessoas desenvolveram toque nesse período, e quem já tinha toque piorou muito nesse período. Alcoolismo, por conta de que o que começa com uma escolha, não, tô na pandemia, tô em casa à noite, eu vou assistir uma live, vou beber uma cerveja. Aí o que começa com uma escolha vira uma rotina e depois vira um aprisionamento da dependência química. O abuso ou dependência de benzodiazepínico, que tem crescido muito, principalmente nos profissionais de saúde que fazem uso da medicação como um recurso para conseguir relaxar, para conseguir dormir depois de um dia muito difícil, depois de ter que fazer algumas escolhas conflituosas, e aí lançam mão da medicação para ter um tipo de alívio, para conseguir desligar mesmo de toda essa rotina tão difícil. E o aumento no número de suicídios, né, de casos de suicídio. Com relação aos casos de suicídio, alguém pode me perguntar, Tatiana, mas o aumento do número de casos de suicídio já não está acontecendo? E aí a resposta, provavelmente não. Por quê? A história nos mostra que nos períodos de grandes catástrofes, de grandes guerras, as taxas de suicídio, elas caem absurdamente, drasticamente. Isso porque as pessoas elas passam a ter um inimigo único e elas juntam forças para sobreviver a esse momento. Mas depois desse período, por conta de toda a vivência das perdas, dos lutos mal elaborados, dos conflitos, as taxas de suicídio com certeza irão aumentar muito. Essa é uma das perguntas que normalmente que eu tenho mais ouvido. Né? As pessoas vão ficar melhor no período pós-pandemia? E aí, antes de responder essa pergunta, eu quero trazer um conceito que é o conceito de crise, que foi, existe registro de que foi utilizado por Hipócrates, que é o pai da medicina, com uma ideia de decisão, de separar o bom do ruim. O ideograma é um símbolo gráfico utilizado pelos orientais, onde cada elemento ele pode representar um objeto, uma ideia ou um conceito abstrato. O que é mais interessante é que o ideograma da crise ele é igual ao ideograma da oportunidade. O que a gente percebe é que nos momentos de grandes crises podem acontecer grandes mudanças. É claro que essas mudanças podem ou não acontecer a depender do repertório psíquico de cada pessoa. Algumas pessoas elas passam pelos momentos difíceis, pelos momentos de crise e transformam esse momento em um obstáculo e por conta disso elas paralisam, não conseguem tirar nenhum proveito disso e não tomar nenhuma atitude com relação a isso.
Mas outras pessoas, elas transformam esse período de crise em um fator motivador. Elas realmente transformam a crise em oportunidade. E as pessoas, afinal, vão ficar melhores ou não após a pandemia? Existem 3 situações, tá? A primeira situação é que é onde fica o grupo de pessoas e que vão passar pela pandemia e no período de pós-pandemia não vai acontecer absolutamente nada, elas vão continuar pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, vão passar pela pandemia sem que isso tenha interferido na vida delas. Uma segunda situação é que algumas pessoas vão passar por esse período, vão fazer algumas mudanças e essas mudanças vão durar um tempo, talvez 1, 2 anos ou talvez até um pouco mais, mas à medida que as coisas voltem ao normal, que elas consigam voltar à rotina, ao novo normal, a uma nova rotina, mas que isso seja incorporado à rotina, essas mudanças elas vão se perdendo. Quando eu digo mudanças com relação a mudanças de valores, de posturas. Então, à medida que o tempo for passando e que as coisas forem se reorganizando, e que ela for se adaptando à nova normalidade, tudo volta a ser como era antes também. Ela passa um tempo nesse processo de mudança e depois isso se perde. Uma terceira situação corresponde ao grupo de pessoas que realmente vai passar por esse período de crise e vai utilizar esse período de crise como uma oportunidade de fazer uma reforma íntima. Para essas pessoas, né, que vivenciarem esse período e perceberem que a felicidade está nas coisas simples, essas pessoas serão privilegiadas e terão mudanças de hábitos, de postura, de posicionamento quando acabar a pandemia. No pós-pandemia teremos que nos reinventar. Na verdade, já estamos nos reinventando, já estamos aumentando a nossa capacidade de resiliência e nos adaptando ao novo normal, né, aos novos hábitos, às novas regras de convivência. Mas eu desejo que cada um de vocês use esse momento de crise e use esse momento de crise como uma oportunidade para fazer uma busca sincera de significados. Que vocês possam ressignificar as coisas, as situações e que vocês saiam daqui hoje pensando qual é o novo normal que eu quero para mim nesse período de pós-pandemia. Obrigada, gente. Bom dia. Hoje peguei meu carro, saí pela avenida, com os olhos marejados, pensando em poesia. Ai, se eu pudesse agora mudar o sentimento, pra tirar de novo dos meus pensamentos. É tão difícil esconder e o medo que sinto
Só de pensar na perda me dá um arrepio. E quando vejo você, eu me esmoreço com a falsa utopia que te verei de novo. Parará, Hoje peguei meu carro, saí pela avenida com os olhos marejados, pensando em poesia. Aí se eu pudesse agora mudar o sentimento pra tirar de novo dos meus pensamentos. É tão difícil esconder e o medo que sinto só de pensar na perda me dá um arrepio. E quando vejo você, eu me esmoreço com a falsa utopia que te verei de novo. E é tão difícil esconder e o medo que sinto só de pensar na perda me dá um arrepio. E quando vejo você, eu me esmoreço com a falsa utopia que te verei de novo. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez com a nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque se o teu desejo é meu maior prazer e o meu destino é querer sempre mais, e a minha estrada corre pro seu mar. E agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez com a nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque se o teu desejo é meu maior prazer e o meu destino é querer sempre mais, e a minha estrada não corre pro seu mar. E agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Chubiruea, bem que se quis. Quero te dizer nenhum segredo. Olha para esse chão da nossa casa. Vê, está na hora de arrumar.
tempo, quisera viver mais de 200 anos, não para ferir meus semelhantes, nem ferir a mim também. Vamos precisar de todo mundo para tirar do mundo essa opressão. E para fazer uma vida nova é preciso muito amor. E a felicidade mora ao lado. Sou tolo que não a vê. Oh, salve a paz, o amor. Oh, amor, salve a terra. Amor, salve o sal. Oh, sal. Oh, terra. Oh, fé. Terra, és o mais bonito dos planetas. Estão me maltratando por dinheiro? Tu que és a nossa nave irmã, canta, vive a tua vida em harmonia. Tu que nos alimenta com teus frutos, tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais do que 2. Para criar uma nova vida, nós vamos precisar de muito amor. E muito amor é necessário para dividir o pão. E para vamos recriar o paraíso, para merecer quem vem depois. Oh, amor, deixa o amor nascer. Deixa o amor fluir. Deixa o amor viver. Ó sal da terra, ó sal da terra. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. E haja o que houver, eu não tô nem aí, não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar. Meu amor, não há mal nenhum voltar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. E haja o que houver, eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor. Desejo primeiro que você ame e que amando seja amado. Mas se não for, seja breve em esquecer, e esquecendo não guarde mágoa. Desejo, porém, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem se desesperar. Desejo ainda que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes sejam corajosos e fiéis, e pelo menos haja um que você possa confiar sem duvidar, porque a vida é assim.
Desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos, nem poucos, mas na medida exata para quando ele se interpelar a respeito de suas próprias certezas, haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiadamente seguro. Desejo ainda que você seja útil e que essa utilidade sirva para algum tempo, quando você não tiver mais nada, ela ajude você a continuar. Desejo ainda que você seja tolerante, não com aqueles que erram pouco, mas aqueles que erram muito, porque só através dessa tolerância você vai servir de exemplo para os outros. Desejo ainda que você seja triste, mas não o ano todo, apenas um dia, para que você possa entender como é bom um sorriso. Desejo ainda que você, sendo jovem, não queira amadurecer depressa. E que você, sendo maduro, não queira rejuvenescer. E que você, sendo velho, não se desespere. A vida, ela tem cada momento de prazer e de dor. E é preciso que nós deixemos ela passar entre nós. Desejo ainda que você plante uma semente e acompanhe todos os dias para você ver de quantas e quantas vidas é feita uma árvore. Desejo ainda que você descubra com a máxima rapidez que existem oprimidos, famintos e injustiçados à sua frente. Desejo também que você afague um gato, alimente um cuco e ouça o canto triunfal do João de Barro para você ver como é preciso tão pouco para ser feliz. Desejo ainda que nenhum dos seus afetos morra por você e nem por ninguém. Mas se morrer, saiba chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, porém, enfim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher. E que você, sendo mulher, tenha um bom homem que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando vocês estiverem cansados e sorridentes e tiverem amor, recomecem. E se vocês têm tudo isso, nada mais tenho a desejar.